nosso encontro. E como está no canal, né, está na postagem do canal, o assunto de hoje é tipografia, né, gente? Então, já deixei também aí compartilhado, postado no canal a apresentação que nós vamos usar como plano de fundo. Gosto de vez em quando pegar um ou outro artigo na internet para estar recheando aqui o assunto. E vou compartilhar minha tela com vocês aqui. Tudo bem? Opa, só um minutinho aqui. Pergunta do Felipe no chat. Quando termina o bimestre? Boa pergunta, Felipe. Nós começamos, vamos lá, nós começamos em comecinho de agosto. Nós temos aí, eu acho que até outubro, né? O final de outubro. Aí, se não me falha a memória, Alexandre, se tiver de cabeça isso aí. Eu estou procurando o calendário aí, só um minutinho. Pelo seguinte, né? Nós estamos com a nossa cronologia, né, um pouquinho diferente, né? O nosso primeiro semestre terminou depois de julho, né? Finalzinho de julho, praticamente, quase início de agosto. Então, nós estamos, devido a toda a adaptação, cronologicamente um pouquinho alterados, mas acredito que em outubro, tá? Acredito que em outubro. E assim, aproveitando a pergunta, 17 de agosto começou. Aproveitando a deixa aqui, só dar um toque, um retorno, um feedback para quem, de repente, teve algum problema com frequência, alguma falta que foi lançada indevidamente, pedir para vocês paciência, compreensão, porque o que acontece, né, gente? Esse formato que é feito, que nós estamos utilizando, na verdade, ele acaba sendo, digamos assim, flexível para vocês, né? Nós deixamos aí um fórum para vocês responderem, mas vocês concordam conosco, vão concordar conosco que é o seguinte, a margem de erro existe, né? Porque a gente tem que passar e observar um por um que respondeu e depois olhar na lista de chamada e marcar. E isso, quando você multiplica para todas as turmas e todas as ETECs que nós vamos ao longo da semana, que na verdade nós não vamos, né? Estamos aqui, mas são muitos casos. Então, se porventura eu recebi algumas mensagens ao longo da semana, aqueles que de repente ficaram com falta, por favor, e estavam presentes, nos mande isso via chat, mas só aguarde um momentinho para a gente ter o tempo hábil de alterar ou solicitar a secretaria para fazer mudança, tudo bem? Nós não esquecemos, eu recebi umas 2 mensagens, inclusive detalhei, né? Falei, olha, se até o final do dia eu não conseguir mudar, por favor, aguarde, porque final de semana é quando a gente para colocar a casa em ordem, porque são várias turmas, manhã, tarde, noite, a gente às vezes compartilha o computador aqui com filho em casa, então o que acontece? Não dá para a gente conseguir resolver tudo ali 100% em tempo real, mas vamos colocar isso em dia, tá ok? E se vocês ficarem com falta e estavam presentes, por favor, manda mensagem que a gente altera aí, falou? Só para... Nikele, sobre o Masterclass, né? Vou verificar isso também, Nikele. Em relação ao Masterclass, não somos, nem somos nós que fazemos essa questão do controle, tá? O Masterclass, ele já diretamente através da coordenação do curso. Mas, como somos uma equipe, eu não vou transferir isso para o coordenador, né? Eu posso ajudá-lo e verificar isso diretamente também para, digamos assim, desafogar o caso, que eu acredito também que tenham vários casos solicitando isso junto a ele. Então, a gente vai dar uma olhada e para a semana que vem aí, a gente já dá um retorno para vocês e ao longo da semana a gente pode já estar mudando isso, tudo bem? Beleza. Tá ok, Felipe, eu vi lá, eu acho que foi o teu caso que eu até expliquei com mais detalhe por que a gente não consegue resolver isso exatamente na hora, né? Porque, por exemplo, no momento em que o Felipe me mandou a mensagem, que foi na quarta-feira à noite, eu estava em aula com a turma de Mongaguá, das 19 às 23. Então, assim, por mais que pareça, mas às vezes a gente tem várias turmas, né? Então demora um tempinho para a gente conseguir colocar isso em ordem. Mas fica tranquilo, ninguém vai ficar prejudicado com falta, questão de frequência, até mesmo porque nesse formato remoto, vocês podem perceber que só o fato de passar uma atividade, no caso, uma pergunta no fórum, e daí quase uma semana para responder, então vocês fica claro, né? Fica evidente que há uma tolerância grande na questão da precisão com a frequência, porque se fosse para fazer valer de fato a presença, nós faríamos no horário da aula, né, das 19 às 23, né? Embora o curso esteja em formato remoto, mas o horário da aula, se fosse presencial, seria das 19 às 23. E há todo um entendimento para que seja feito diferente, ou seja, estamos aqui presencialmente das 19 às 23,
mas nós damos aí praticamente uma semana para que preencham o fórum, né, respondam ali a pergunta, para que a gente possa observar e marcar no sistema a presença de vocês. É que, como eu disse, como são muitos, e o meu sistema operacional, aí eu vou dizer para vocês, ele também já não está com essa precisão toda, de vez em quando a gente passa batido um ou outro, então vocês, por favor, descontem que a gente já corrige isso, tudo bem? Fechou, então. Vamos lá, explicações dadas e vamos aqui, vamos compartilhar a tela com vocês e vamos de tipografia. Só localizar aqui o arquivo primeiro. Tipografia. Vamos lá. Aquela perguntinha básica de sempre, compartilham minha tela, conseguem visualizar o que eu estou vendo aqui? Professor Alexandre, Ok. me ajude se eu estiver enganado. Essa aqui é a FATEC da Radial Leste, é isso? Ou não? Eu estou enganado aqui, cara. Deixa eu ver aqui. Peraí, deixa eu aumentar a tela aqui. Não, isso aí é o prédio central. Prédio Central? Opa! É. Então, beleza. Então, beleza. Tem um predinho aí abaixo da escada aí, aquela rua da Santa Efigênia, não lembro qual é o nome, ali do lado da... A ETEC Parque da Juventude? Não, ali é... Qual é a ETEC ali? É Santa Efigênia. É ETEC Santa Efigênia? Isso. Não conheço essa unidade aqui, Alexandre. Essa passarela aqui é onde você pode passar do prédio da administração para a ETEC Santa Efigênia. Essa passarela amarela. Não tive a oportunidade de conhecer essas instalações ainda. Eu estive passando em frente algumas vezes na FATEC, ali da Radial, que é a FATEC voltada para a construção civil, né? Mas não estive lá ainda. Já tive a oportunidade, mas não fui. Algumas capacitações acabei não indo, mas tudo bem. É só... Eu fiz de propósito, tá, gente? Eu estou usando aqui, para esta apresentação, não é muito do meu estilo, fazer o protocolo, né? Porque o que acontece? Aqui eu estou seguindo o manual de identidade visual do Centro Paula Souza, né? E por que eu não costumo seguir isso? Porque justamente quando estamos falando aqui sobre design, eu gosto de fazer coisas alternativas, mas nesse momento e pelo assunto que nos traz hoje aqui, que é a parte de tipografia, que tem a ver também com caramba, agora fugiu até o termo. Arquitetura da informação, então a gente tem uma linha de raciocínio para seguir, tá ok? Tipografia, arquitetura da informação, então já que uma coisa está ligada à outra, eu falei, então eu vou buscar diretamente no Manual de Identidade Visual do Centro Paula Souza e vou seguir o Manual de Identidade Visual, embora o assunto de hoje seja tipografia, tá? E nós temos que comentar com vocês também sobre arquitetura da informação e identidade visual, porque tudo isso está junto com esse contexto, tá ok? Então, o que é o manual de identidade visual de uma instituição, de uma empresa, de uma organização, de uma corporação, gente? Só para que a coisa fique clara aí, tá? Qualquer empresa que tenha aí a sua identidade visual, ela tem um padrão. O que é esse padrão? É um padrão que envolve aí o logotipo, os estilos que ela usa para fonte de cores, isso é a sua identidade visual, né? Quando você tem uma identidade visual que realmente cumpre com o seu papel, o que faz a sua identidade, o seu RG? Ele tem, óbvio, o seu registro geral, e ele é um documento que identifica, que os identificam. Então, a identidade visual de uma empresa, obviamente, tem o mesmo papel, que através de uma imagem, que através de um logotipo e que as cores que ali estão presentes, eu consiga identificar quem você é. Tá ok? Eu não costumo ser tão padronizado com a questão das apresentações, justamente para que nós tenhamos, dentro da parte de design, flexibilidade. Mas como hoje o assunto é falar de tipografia, que eu quero linkar com identidade visual e com a arquitetura da informação, então hoje eu fiz questão de acessar o site institucional,
baixar o padrão da apresentação que segue a identidade visual do Centro Paula Souza. Então, nós temos marcas pelo mundo afora, logomarcas, empresas, onde a identidade visual ela é referência total. Em qualquer lugar que você encontra aquela marca, aquele padrão de fonte, por exemplo, que fonte é o assunto específico de tipografia, né? Nós conhecemos por fonte, são as letras, né? O padrão de letras. Por exemplo, quando nós temos aí o logotipo, a logomarca da Coca-Cola e o seu padrão de identidade visual, cara, aquilo é único, aquilo é secular, não muda. E não muda porque tem uma identificação muito forte. E isso não é uma regra, tá, gente? Então, tem empresas que, ao longo do tempo, ela também transforma a sua imagem, transforma a sua identidade visual. Outras não. Algumas se mantêm mais ou menos a mesma desde o começo. Muda alguma coisa aqui a colar com o passar do tempo, mas ela mantém o seu padrão que o identifica. Tudo bem? Então, hoje eu fiz questão de seguir o manual de identidade visual aqui da instituição, porque estamos falando da questão visual. E percebam que eu estou mantendo os padrões de cores e de fonte que estava no manual de identificação aqui de identidade visual, tá ok? Deixa eu tirar aqui, minimizar aqui a telinha. Eu não sei se aparece para vocês, mas para mim aparece. Deixa eu ligar o apontador aqui, ó. Que não serve para muita coisa, mas eu acho legal, então vou deixar ligado. Tá? Tem coisas que eu gosto, então eu deixo. Outras eu tiro. Então, design digital, tipografia, pessoal. Vamos lá. O que é a tipografia? Né? Para quem já trabalhou ou conhece, nós sabemos aqui por algumas informações já na sala, nós temos colegas que têm alguma experiência, ou já teve alguma experiência dentro dessa área de comunicação visual. E comunicação visual, como o nome já diz, né? Se comunica através da imagem, e a imagem, quando você tem uma mensagem para transmitir, ela se vale também da escrita. E entre as formas de comunicação humana, a escrita, ela sempre foi muito forte, né? E quando você associa imagem e texto, você passa a ter uma combinação ainda mais poderosa para passar o quê? Uma mensagem. Que a ideia da comunicação, seja ela digital, seja ela impressa, seja qual for a forma de mídia, é emitir, transmitir uma mensagem. Tá? Seja através de uma escrita, seja através de uma imagem, mas você está passando uma ideia, uma mensagem que quer levar a um entendimento. Então, quando você combina texto, imagem, para você poder transmitir uma mensagem e a ideia por trás dessa mensagem, nós podemos dizer que este projeto de comunicação visual foi bem sucedido. Tá? E existem algumas regrinhas em relação a isso. Tá ok? A questão da tipografia, ela nos norteia, ou seja, ela estabelece alguns parâmetros para que a gente possa seguir o mínimo de organização na hora de compor um texto, uma palavra, uma mensagem. Porém, antes da gente adentrar no assunto de tipografia, nós temos que separar aqui os segmentos, tá? Nós estamos falando de tipografia, que alguns conceitos aqui valem para o design de um modo geral, design gráfico, vale para o design digital também. Mas o design digital, ele tem algumas diferenciações, que são as formas de mídia e formas que a tecnologia apresenta, que, digamos assim, eu não vou dizer que ela atropela algumas máximas da arquitetura da informação e alguns conceitos tipográficos, né? Mas que aumenta a tolerância para algo que na comunicação visual formal de outros tempos não seria aceito. Tá ok? E aí, o olhar de quem já trabalhou com isso, nesse momento, pode até contribuir com a nossa fala. Nós temos algumas questões na tipografia que nós vamos apresentar aqui, que vocês vão perceber que em design digital, no nosso caso aqui, voltado para o web, para interface, necessariamente não precisa ser para uma página na internet, para um aplicativo. Porém, como nós sabemos e já afirmamos aqui,
que praticamente tudo ou quase tudo que existe em termos de tecnologia hoje está conectado. Então, se o teu design, o que nós estamos trabalhando aqui, não for voltado para atender uma plataforma na web, vamos dizer assim que ele está um pouquinho fora daquilo que o mercado está pedindo hoje. Porque aplicativo é algo comum. 80% hoje do acesso à internet no mundo já se faz por smartphones e não mais por computadores padrões PC e BMPC. Como já comentamos aqui também, nós temos vários dispositivos hoje que se conectam à internet e não são necessariamente computadores. Então você passa a ter uma diversidade de mídias que permitem alguns formatos tipográficos que, combinados em outras formas de mídia, não teriam o mesmo resultado. Então a gente começa a ver algumas contradições, mas não são contradições, são transformações. Tá ok? Então, alguns conceitos que a gente vai apresentar aqui em tipografia hoje, logo, daqui a umas 2, 3 semanas na prática, a gente pode, não digo atropelar, mas transformar, porque num formato, através de uma aplicação, uma ferramenta, um software, a sobreposição ocorre. Tudo bem? Então, aí é que está a diferença. A tipografia formal clássica, ela tem algumas premissas. Se você consultar, por exemplo, uma monografia, tá, da USP falando sobre tipografia, vão conter algumas questões que você encontra hoje facilmente sendo utilizadas em outras formas de mídia que na época não tinha. Tá ok? Só para a gente esclarecer isso, para não parecer contraditório, que vamos falar algumas questões tipográficas aqui, e que logo na frente vem um software e a gente vê diferente, tá ok? Então aqui tem um conceito de tipografia, que é o estudo, criação e aplicação de caracteres, estilos, formatos e arranjos visuais das palavras. Traduzindo para o nosso meio, né, aquela coisa mais prática, digamos assim, mais operacional, nós aqui no universo digital, costumamos nos referir à tipografia pelas fontes. Né? O que é a fonte? São os padrões de letra que você usa no Word, no Excel, no PowerPoint, enfim. E elas têm algumas características que diferem uma das outras, que podem ser combinadas para potencializar, para melhorar a transmissão de uma mensagem e o entendimento, a leitura, como pode, de repente, uma combinação desfavorecer esse processo. Na nomenclatura correta, né, seria a impressão dos tipos, né? Porém, como a maior parte da escrita hoje é feita de forma digital, esse significado aqui ele está um pouco em desuso, tá? Então, assim, quando a gente coloca desuso, não significa que não está usando comunicação visual, a comunicação impressa, ela mantém sim isso, gente. O que nós estamos dizendo aqui é que na esfera digital, você vai ver, por exemplo, uma série de sites que você vê recursos que você não pode colocar no papel, pô. Você não pode colocar numa lona, não dá. É incompatível. É nesse sentido que algumas práticas aqui, na mídia, nas formas de mídia hoje, a gente não consegue, você não segue isso ao pé da letra, pelas possibilidades que o universo digital tecnológico nos permite. Mas que numa tipografia formal, tradicional, impressa através de algumas mídias antigas, você tinha que seguir, tá ok? Primeira coisa importante aqui na hora de você escolher, né, o tipo de fonte, o padrão de tipográfico para você compor, seja um texto ou voltando, direcionando, ancorando no nosso foco aqui, que seria o quê? Design para interface, né? Telas de programa. Então, a primeira coisa é você procurar ter coerência entre o estilo que você busca para o teu projeto de interface de design e algo que combine em termos de fonte, em termos de tipografia. Então, se você está montando algo informal, você pode ter, digamos assim, a liberdade de escolher fontes com essa mesma característica. E isso, eu tenho certeza, nem precisaria de um slide para falar isso para vocês, né? Se você está, de repente, num escritório de uma, sei lá, de uma empresa que atua na área jurídica, normalmente, via de regra, os textos que são impressos ali, eles têm um padrão de formalidade. Então, não cabe
para esse tipo de prática profissional, por exemplo, você usar fontes que tenham um perfil mais despojado, mais informal, mais alegórico. E tudo aquilo que existe no meio analógico também existirá no meio digital, tá? Por exemplo, se, como nós já vimos aqui, né, e volta e meia isso ocorre. Então, a gente tem essas aulas de design no primeiro módulo e o curso prossegue. Aí passa o primeiro, o segundo, o terceiro módulo, vem TCC. E muitas vezes nós somos convidados para participar de uma prévia, né, que são as bancas que avaliam o TCC antes da apresentação final, que é muito bom, é muito importante, porque ali é o momento de observar o que está sendo colocado para nós e é possível ainda melhorar, corrigir. Então é muito comum você ver, por exemplo, na hora de apresentar ali o TCC, você está falando exatamente esse exemplo que eu citei aqui. O TCC é um aplicativo que vai auxiliar o escritório de advocacia, e aí você percebe que o site tem todo um padrão de fontes, como se fosse, por exemplo, para uma, sei lá, para uma balada, para um portal de eventos. E naquele momento, claro, né, isso já foi dito aqui numa aula, provavelmente como está sendo dito agora, mas o tempo passa e às vezes acabam esquecendo. E cabe a nós lembrar isso, que não precisa nem de uma aula para você associar, né, o fim e o meio. Se você está usando uma fonte que vai ser aplicada para um texto que é numa esfera formal, não dá para ser uma fonte à la Atim Espirro. Não é lúdico, não é alegórico, é algo formal. Então você pegue fontes com essa característica. Isso é o básico do básico de tipografia. Com um pouquinho de bom senso, coerência e coesão, mesmo que você nem assista o resto da aula, tenho certeza que não vai cometer nenhum absurdo. Porque basta bom senso, cara. Tá ok? Então aqui, ó, importante. Por serem a base da comunicação escrita, os tipos tipos, entendam tipos como as fontes, tá? O tipo da letra. A tipografia se refere aqui no texto pelos tipos. Precisam estar muito bem trabalhados para serem adequados à mensagem que você deseja passar. Conteúdos sérios que mereçam, digamos assim, austeridade, precisam ser representados por fonte da mesma maneira, tá? Você precisa ajustar o modo que você deseja passar a mensagem à mensagem propriamente dita, tá? E adequar texto aos demais elementos gráficos que você está utilizando, porque nem tudo, uma mensagem, no caso aqui em comunicação visual ou design digital, no caso, né, vai ser apenas texto. Então, se você for compor texto, fontes com imagem, há de ter também a coerência, tá ok? E aqui tem só uma imagenzinha aqui, ó, com alguns tipos de fontes, tá ok? Com padrões tipográficos diferentes que nós já vamos ver a seguir aqui. As categorias mais simples, tá ok? As variações padrões aqui. Classificação das fontes. Bom, as classificações primárias aqui, né? Primeiramente, que trouxe esse aqui, ó, de serifa ou com serifa ou sem serifa. Aqui, ó, nesse primeiro exemplo aqui, eu tenho uma fonte sem serifa, ou seja, não serifada, né? Mesmo para quem nunca leu um artigo sobre fonte, sobre tipografia, que já pelo menos teve a curiosidade de prestar atenção no nome das fontes que aparecem no Word, no Excel, no PowerPoint, que estão instaladas no seu sistema operacional, no caso Windows, vão perceber que tem várias fontes com o nome e do lado da fonte, do nome, tá lá, serifa, sans serifa, enfim, script e assim por diante. Aí entram as classificações das fontes. As fontes serifadas são esse padrão de fonte aqui, ó, que tem geralmente essas curvinhas na ponta, a base. As fontes sem serifas, elas são mais limpas, mais clean. Elas não têm esse tipo de acabamento. E aí, a pergunta que vocês devem fazer, e qual que é o uso? Na sequência, a gente já explica. Existem fontes, ou seja, fontes serifadas, elas são melhores indicadas para algumas finalidades e as fontes não serifadas para outras. Uma coisa muito importante, é muito difícil a gente encontrar isso hoje em alguma
em algum artigo voltado para a tipografia especificamente, é mais em algo relacionado à acessibilidade, que eu acho que eu já comentei isso aqui, né? À medida que o tempo vai passando e você vai adquirindo uma experiência, principalmente nessa questão de design digital, você começa a perceber que o mais importante é você conseguir passar essa mensagem para quem não tem o hábito de estar em conexão com essa tecnologia. E aí a gente começa a prestar atenção em detalhes que passam despercebidos muitas vezes por nós mesmos quando estamos desenvolvendo uma solução, que é buscar esse tipo de combinação que vai favorecer o público que mais tem dificuldade, que às vezes sofre com alguma questão ali de algum grau de deficiência visual, ou de que já está numa idade um pouquinho mais avançada, ou a chamada melhor idade, que é o termo politicamente correto, né? Eu espero em Deus que isso seja verdadeiro, né? Porque, vamos lá, quando eu estiver com 80, se eu estiver melhor que hoje, vai ser ótimo, mas tudo bem, é o politicamente correto. Então, o público da melhor idade, que precisa, nesse momento, mais do que nunca, estar em contato maior com a tecnologia desde o início de todo o processo pandêmico que a gente está vivendo. Estamos mais tranquilos agora, porém, ainda continua. Então, é um público que, às vezes, precisa entender melhor esta mensagem que está sendo passada, né? Uma eficiência tipográfica, ou a chamada tipografia inclusiva. É aquela que, na combinação dos tipos, ela convida você, tá? É lógico que, né, e aí também temos que ser verdadeiros, né? A fonte é tá? A tipografia, a fonte, ela é um elemento entre vários. Como eu sempre digo para vocês, nós estamos falando de partes que compõem um todo, tá? A fonte, uma melhor escolha de fonte, vai contribuir para esse todo. Mas nós temos a questão do layout, do design, da navegabilidade. O que é a navegabilidade de um padrão de site, de uma página? É a quantidade, por exemplo, de cliques que você tem que executar para concluir o seu objetivo naquele aplicativo, naquela plataforma. Isso mede a sua eficiência e também a sua navegabilidade. Que quanto mais tranquila, mais convidativa, digamos assim, mais eficiente, mais acessível se torna para quem tem mais dificuldade, tá? E assim sucessivamente. Então, aqui eu tenho as fontes sem serifa, que é esse padrão de fonte aqui, são fontes, reparem que, vamos lá, né? Eu acho que falar é uma coisa, mas vocês estão vendo, vocês podem perceber que há uma diferença significativa entre a fonte sem serifa, a fonte serifada. Olha o padrão de detalhe que ela tem, tá? Os padrões script. O que é um padrão de fonte classificada como script? São aquelas que parecem serem escritas à mão, tá? E a classificação Dingbat, que são símbolos, tá? Que usa a parte de símbolos. Que aí a gente hoje você não necessariamente não precisa usar isso aqui para símbolo. Você pode usar outro tipo de símbolo, mas enfim, temos isso em qualquer aplicativo instalado, sistema operacional tem isso dentro do seu da sua pasta fonte, ele já vem com várias fontes reconhecidas, tá ok? E aí vamos colocando aqui nos próximos slides aonde eu uso e qual é a melhor combinação que eu faço de uma fonte ou outra, porque é o mais importante, não é falar dos tipos, mas sim como aplicar isso de forma mais eficiente, para que eu tenha uma resposta visual e um entendimento mais agradável, tá ok? As fontes com serif, e aqui eu peguei uma fonte maiúscula, onde você consegue identificar melhor, né, a diferença de uma fonte serifada. Aqui eu peguei a boa e velha Times New Roman, né, que nós temos aí no, enfim, qualquer, padrão também do nosso bom e velho Windows, né, e outros sistemas operacionais. As fontes com serifa são as mais adequadas para livros e grandes volumes de texto impressos, já que auxiliam a leitura com maior continuidade e sem tanto cansaço visual, tá? Isso aqui, como é que eu posso dizer para você? É um padrão estabelecido com base no entendimento de praticamente a maior parte da experiência coletada com as pessoas ao longo do tempo. E se nós formos estudar aqui a origem da questão tipográfica, isso aí, gente, é de muito tempo, tá?
Não é algo que foi colocado agora, que se pesquisou ontem, a semana passada, e que está no Google. Não, isso aí é secular, tá? Fontes, tipografia, isso é algo muito, mas muito anterior a hoje, a chamada mídia digital. Então, são experiências coletadas em muito tempo de retornos, de feedbacks em cima desse comportamento em relação ao aproveitamento de leitura com padrões tipográficos, né? Eu vou ser bem sincero com vocês, como eu sou de uma geração, e aqui nós temos, né, uma geração mais jovem, que já nasceu conectada. Quando eu digo conectada, por favor, não entendam isso ao pé da letra, né? Quando eu digo que já nasceu conectada, é que já nasceu muito próxima dos formatos dos meios digitais, né? Eu acho que aqui até dá para a gente mesclar. Vocês ainda também são uma geração que temos um padrão de faixa etária aqui um pouco híbrido, né? Meio que heterogêneo. Nós temos aqui pessoas mais jovens e pessoas também com um pouquinho mais de maturidade. Mas se for num curso pela manhã, nós pegamos aqui a maioria, já tudo nascendo aí de 2000 para cá. Então você já pega uma boa parte da turma que desde muito cedo estão habituadas a leituras em dispositivos com telas. Então, toda essa resposta em termos de conforto visual, isso muda. Está entendendo o que eu estava falando no início da nossa fala aqui? Tudo bem, a fonte serifada, ela não deixa de ser serifada porque está numa tela. Mas quando você está diante de uma tela, você tem outros fatores que podem interferir mais ou menos no cansaço visual. É aquela questão da ergonomia visual. Por quanto tempo você consegue ficar diante de uma tela prestando atenção naquilo, tá? Até os padrões de cores que você utiliza podem melhorar essa experiência ou não. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, e eu tinha dito isso logo no início aqui da apresentação. A tipografia que tinha como referência uma mídia formal impressa, essas regras que nós temos hoje continuam valendo para o meio digital? Sim, mas com outras nuances, tá? Se eu colocar aqui qualquer padrão de fonte, serifado ou não, mas a luminosidade da tela não estiver ok, digamos assim, o tamanho também não estiver adequado, a combinação de cores não foi a mais adequada, aí, cara, honestamente, o que menos vai determinar é a tipografia. Então, repito desde o início, né? Estamos vivendo um momento que a tecnologia hoje, ela tem outras variações que podem somar e podem somar para melhorar o recurso como um todo, como pode interferir também não ajudar muito, tá ok? Mas pela questão tipográfica, né? Fontes serifadas, que é nesse estilo aqui, tá? Elas são mais direcionadas, mais indicadas para livros e grandes volumes de texto impresso, tá ok? Mas isso não significa que você não possa utilizá-la em mídias digitais, tudo bem? Um exemplo aí, Wagner, é CC, né? Oi, pode falar, pode falar. Mano, a parte da fonte xerifada é muito utilizada em trabalhos acadêmicos, né? Sim, as monografias, exatamente. Deixa eu só Isso, aproveitar aí, tem o Marcelo, tá com a mão levantada aí, ele quer fazer uma pergunta. pode fazer. Boa noite, professor. Tudo bem por aí? Boa noite, tudo bem? Eu queria, na verdade, parabenizar o trabalho dos colegas, né? Trazendo esse conteúdo de qualidade aí para as aulas, né? Só lembrar que, como o professor Wagner bem falou, essa coisa de tipografia, de estudo aí das fontes, né? Desde Gutenberg para cá, né? De Gutenberg para o meio digital. Tem mais de 500 anos de história aí. Opa, Eu muita só coisa. Só queria trazer aí para os alunos, principalmente, os professores também já estão sabendo, amanhã a gente tem sábado letivo, tá, pessoal? Eu já postei lá na área de nosso conteúdo de Fundamentos da Informática, só para relembrar vocês. Vai ser um evento que é feito pelo pessoal de segurança do trabalho lá do ETIM, da extensão. Eles promoveram aí todo um trabalho em relação a CIPAT, que é
a Semana Interna de Prevenção de Acidentes, né? Então, eles prepararam um evento, já está a área do sábado letivo preparado para isso, deixei alguns links a processo de vocês, tá bom? Período da manhã, das 8 ao meio-dia, então, fiquem à vontade, eu indiquei aí alguns professores, colegas para auxiliar vocês, caso vocês tenham alguma dificuldade de acessar a área e ver onde estão os eventos, tá bom? Passei aqui só para parabenizar os colegas aí, que eu disse que eu ia aparecer aqui numa live da sexta-feira, está cumprida a promessa. E relembrar aí vocês desse agendamento de amanhã, tá bom? Um abraço para vocês. Boa aula, professor Alexandre, professor Wagner. Até mais. Tá, ok, Marcelo, boa noite. E fique convidado a toda sexta-feira, se estiver por aí, entre e fique à vontade. Você está em casa, sabe disso. Vai ser um prazer. Um abraço. Um abraço, Marcelão. Bom descanso. Bom, continuando o raciocínio aqui, então aqui eu peguei uma fonte serifada, né? Vamos seguir aqui a apresentação. E aqui nós temos um exemplo de uma fonte não serifada, ou seja, só para visualmente dá para perceber bem a diferença de um padrão para outro, né? Opa, acho que eu avancei muito, tá? Aonde é mais indicado as fontes não serifadas, né? As fontes sem serifa são mais utilizadas em títulos, chamadas e nos textos digitais, tá ok? E aí eu vou dar a minha opinião, tá? E opinião não tem nada a ver com razão, é opinião. Embora eu já esteja aqui também, né, quase completando meio século de vida, meio velhinho, né? Mas eu já estou acostumado com a leitura também em mídias digitais a maior parte do tempo. Porque até quando compro um livro hoje, estou comprando geralmente, por exemplo, no Amazon, em formato digital, os e-books. Então, está se tornando um padrão para mim, algo comum. E olha que eu sou da geração que ainda fazia pesquisa em enciclopédia. Por favor, Alexandre, me ajude, não me deixe só, tá? Não faça igual o professor Michael, que fala que ouviu falar disso no YouTube. Ele me abandona, ele é um traíra. Ele fala que não sabe disso, que ele ouviu falar no YouTube. Mas eu sou de uma geração que fazia pesquisa em enciclopédia. A boa e velha Barça. Alguém já ouviu falar nisso aqui? Por favor, não me deixe só, Alexandre. Opa! Velha ferramenta, muito útil, viu? Pena que não tem mais. Tá fazendo falta, diz aí, Wagner, porque hoje a internet aí tá bem complicada, né? Olha, cara, é assim, né? Todo recurso, ele tem dois lados, né? Ele tem um lado positivo e tem um lado que requer uma reflexão e uma responsabilidade, né? Nós já somos acometidos ao longo do tempo por uma grande parcela da população que sabe ler, mas opta por não ler, né? Então, esse é um desafio hoje, né? Inclusive, em algumas reuniões de escola da minha filha, ela está com 8 anos, já é alfabetizada, mas volta e meia eu percebo, e é uma tendência, né? Porque o que acontece? A força da mídia digital é muito grande, porque é uma geração que já está diante disso há muito tempo. E é muito complicado você chegar para uma criança hoje de 7, 8 anos que está ou sendo alfabetizada, ou já alfabetizada e já lê, que já começa a desenvolver suas predileções e oferecer uma mídia impressa, onde aquilo é estático, aquilo não se move, aquilo não tem áudio, aquilo não tem animação. Então, se nós que somos adultos, que, né, nascemos numa geração onde tínhamos acesso a enciclopédias, digamos assim, e tínhamos que fazer uso disso para conseguir pesquisar, e pegamos esse momento, já estamos meio que acostumados a essa comodidade, porque também aproveitando a deixa, né, da questão da tipografia, das fontes de pesquisa, são dados científicos da internet desses últimos 10, 15 anos, né? Também 90% do público que acessa a internet hoje preferem ver um vídeo sobre um assunto do que ler sobre o mesmo assunto. Então, a leitura hoje, ela não é a primeira opção dos usuários da internet.
E aí você aplica isso a todas as faixas etárias, tá? Porque você não tem um único perfil de pessoas que acessam a internet. Lógico que a maior parte dos usuários, e eu digo internet porque é o palco, é o plano de fundo do nosso trabalho. Como disse, estamos vivendo uma era conectada. Tudo que se desenvolve hoje em termos de tecnologia, em algum momento se conecta a algo, tá? Então, nós temos hoje uma grande parcela da população que sabe ler, mas prefere ver e ouvir. E, pasmem, o vídeo não deve ultrapassar 5 minutos. Então, quando você tem isso já sendo demonstrado por uma criança de 8 anos, isso assusta, porque na condição de educador isso é preocupante, e na condição de pai, mais ainda. E aí você conversando com professores nessa fase de alfabetização, você ouve a seguinte mensagem, reflete e concorda. Não leia para ela, deixe que ela leia. Porque ela já está habituada a ver vídeos o tempo todo, né? Porque é a forma de mídia que mais é consumida hoje. E nós temos que procurar dosar. Eu não posso botar a culpa na mídia, de forma alguma. A internet é um mecanismo, tá, que está aí para atender a solicitação do público que a utiliza. Se o público que utiliza a internet sinaliza para ela, né, para aqueles que desenvolvem conteúdo, que o conteúdo mais consumido é vídeos de 5 minutos, é este material que ela vai fornecer. É para isso que existe o Analytics, ciência de dados. Me diga o que você quer, que eu dou para você. Mais deste universo do mesmo, tá? Então, quando nós voltamos um pouquinho aqui para falar sobre tipografia, estamos entrando numa questão aqui que vai longe, né? Porque na hora de transmitir esta mensagem, está transmitindo uma mensagem para quem? Quem é o público que acessa a internet? Isso é muito importante para vocês, porque vocês vão fazer um TCC daqui a um ano. E não ocorram no erro de desenvolver uma solução para você. Você está desenvolvendo para alguém. Então, antes de desenvolver a solução para alguém, você precisa entender como é que você transmite essa mensagem. Nós estamos falando aqui de tipografia, e eu acabei de passar uma mensagem que é dado, né? São dados específicos da IBM, plataforma de inteligência artificial da IBM chamada Watson, que já está aí há mais de 10 anos coletando dados, e isso são dados estatísticos. Com base nesses dados, você analisa e direciona o conteúdo da internet. Então, vocês devem estar se perguntando, então, pouco adianta também a gente ter o domínio, conhecimento sobre tipografia, porque ninguém está afim de ler, as pessoas querem ver e ouvir. Infelizmente, é verdade, tá, gente? Por isso que eu disse que nós estaríamos falando sobre algo aqui que logo na sequência viriam algumas contradições. Mas é fato. E aí, né, há alguns escritores que dizem o seguinte, diante de tudo isso, se continuarmos evoluindo, porque aí você pega as fontes de escrita hoje nas redes sociais, estamos abreviando, né, a escrita, né? O você virou VC, o também virou TBM, então logo, logo vamos evoluir para o grunhido. Vou chegar para você, em vez de falar boa noite, falo, logo, logo, já chegaremos lá. Isso aqui, ironias à parte, não tem graça nenhuma, isso é fato, tá, gente? Podem confirmar depois essa questão de vídeos, tempo, preferências de formato de conteúdo hoje é o que alimenta a internet. E é isso que a gente está trabalhando aqui. Estamos desenvolvendo, obviamente, conhecimento para design voltado para a web. Então, a fonte, a tipografia, ela é um conceito que, para os dias de hoje, para quem pouco está lendo, sendo bem honesto, é para a gente parar e perceber. Hoje, o que está mandando como mídia, como formato de conteúdo é vídeo, tá? Mas não é por isso que vamos grunhir, né, cara? Então, vamos continuar sabendo ler e escrever e escolhendo a melhor alternativa de fonte. Bom, então, a fonte sem serifas, elas são utilizadas em títulos, chamadas e nos textos digitais. E como eu estava começando a dizer, como eu estou tão habituado também a ler em formato digital, que, como disse, os livros que tenho comprado ultimamente, os 3 últimos livros que comprei, tudo bem, comprei 2 que foram na antiga Nobel, né, que já não existe mais, fechou lá no shopping também. Mas os últimos 3 que comprei foram no Amazon e-book. E eu prefiro, sim, tá, fontes sem serifa para ler.
já estou habituado. E aí é a minha preferência, é a minha opinião, e isso não tem nada a ver com ter razão. É uma predileção minha. Eu estou habituado a ler com fontes sem serifa. Tá ok? O Wagner, o Wellington perguntando quais são os livros. Os últimos que eu peguei? Isso. Vamos lá, eu peguei o do Yuval Noah Harari, né? 21 dicas para o século XXI, tá? Peguei também o Bem-vindo ao Deserto do Real, que, para quem não conhece, Bem-vindo ao Deserto do Real, é o livro que deu origem à série Matrix, tá? Esse livro original é da década de 80 e tem como fundamento filosófico do livro a distopia, que é a inversão da realidade. Alguém enxergou isso no mundo no início dos anos 80. Para quem é mais jovem, talvez se tenha ouvido falar do filme Matrix. O filme Matrix foi conhecido por ser revolucionário em efeitos especiais, em relação à computação gráfica, esse tipo de coisa. Mas sobre reflexão, sobre o contexto da vida contemporânea, ele tem um conteúdo sociológico, né, histórico, e sobre a questão da distopia, que é a inversão da realidade, que alguém, o William Irving, enxergou isso no início dos anos 80, um visionário. E o terceiro foi o livro do Fábio de Mello com o Karnal, Crer ou Não Crer. Karnal, que é um historiador ateu, e o padre Fábio de Mello, que é um sacerdote, historiador e psicólogo, né? Então, esses foram os 3 últimos livros que eu comprei na Amazon. Tranquilo? Vamos lá. Mais alguma pergunta aí? Tranquilo, o pessoal está aqui debatendo no chat, né, as preferências de fonte. A maioria não gosta, né, da xerifa, né? Prefere a outra. Mas questão de facilidade de leitura, né, interpretação, né? Exatamente. Isso é normal. Bom, e aqui, ó, no contexto geral, cada estilo comporta inúmeras famílias de fontes, né, pessoal? Como assim inúmeras famílias? Ou seja, a fonte serifada, eu tenho fontes serifadas que têm vários estilos de serifada. Eu tenho vários estilos de fontes não serifadas. Eu tenho, para cada grupo, né, eu tenho alternativas. Então, por exemplo, eu pego aqui ó, uma fonte sem serifa e vejo aqui vários estilos, né? Um pouquinho mais condensada, mais realçada e assim por diante, tá ok? Então, aí entram as famílias, né? Aqui nós temos as medidas tipográficas, tá ok? Sem querer ser muito específico, isso aí também vai muito para a mídia impressa, mas que quando você vai, por exemplo, compor uma tela de um programa, de um aplicativo, e você está, digamos assim, levando em conta a questão da hierarquia, ou seja, hierarquia que a gente diz, a percepção visual, o que eu presto atenção primeiro, o que eu vou prestar atenção depois. Já comentei a vocês aqui que existem softwares hoje, que aliás, hoje não, há muito tempo que existem softwares, mas que hoje eles estão potencializados devido ao advento da inteligência artificial, que medem, né, o grau de eficiência de uma tela. E qual é o padrão de referência para isso? É justamente medir o nível de hierarquia da sua percepção visual. Essa tecnologia se chama Eye Tracking. Já falei sobre isso, é a terceira vez que comento sobre isso, tá? Eu ia colocar isso hoje, mas ia ficar muito extenso, porque tem tudo a ver com o que a gente estamos falando aqui, com tipografia, a arquitetura da informação tem muito a ver com isso, que é a maneira como eu, veja bem, a tipografia está relacionada à minha forma de escrever, o tipo de fonte que vai compor a mensagem. Mas a maneira como eu organizo a mensagem está no segmento da arquitetura da informação. Tá? Então, essas medidas tipográficas aqui, elas têm
incidência direta, uma inferência direta na arquitetura da informação, que depois também vai, digamos assim, determinar a hierarquia da informação. O que eu vou ler primeiro, tá? Para falar de arquitetura da informação, eu tenho que voltar aqui a uma questão até da nossa cultura. Como é que nós fomos alfabetizados? Né? Como é que nós, na cultura ocidental, como é que você aprende a ler? Todos os métodos, e aí não vamos entrar, tá, na questão de discutir métodos, que eu acho isso desnecessário aqui para o nosso momento. Mas na nossa cultura ocidental, nós somos alfabetizados, né, aprender a ler e escrever da esquerda para a direita. Então isso, digamos assim, condiciona a tua percepção visual a uma escrita sempre através e a partir do lado esquerdo, tá? Então você tem um padrão, que foi a maneira como isso foi instituído para nós na nossa cultura ocidental. Outras culturas, né, orientais, esse tipo de coisa, que trabalham a escrita de outra forma. Por exemplo, sem entrar em detalhes históricos aqui, senão a gente vai longe demais, mas vamos lá. A escrita aramaica, né, que vem ali da região de Arã, que hoje é a região onde está a Síria, né, que isso lá atrás, antes de Cristo, usavam símbolos e não se escrevia da esquerda para a direita. E existem outras culturas que também não escrevem da esquerda para a direita. Na nossa cultura ocidental é da esquerda para a direita. Então, para atender esse grau de percepção visual, a arquitetura da informação, ela diz o quê? Que você tem que ter uma disposição linear do texto. Ou seja, ele tem que seguir uma linha de coerência linear. Isso é a arquitetura da informação que preconiza. Sempre foi desta maneira. E funciona isso tanto da forma impressa, tradicional, como também nas mídias digitais. Porém, vem um outro lance, né, cara? Tem um negócio chamado edição, né? O que é edição de vídeo, edição de imagens? Você causa efeitos. E quando você tem a possibilidade, através da tecnologia, através da mídia digital, de impor, de criar efeitos, você consegue fazer com que não era possível, até mesmo pela arquitetura da informação, não digo nem possível, mas que não era eficiente para assimilar ou para transmitir uma mensagem, isso se torna possível através da tecnologia. Por exemplo, sobreposição de imagem, sobreposição de texto. O que seria inaceitável em arquitetura da informação, em mídias escritas, impressas, você colocar um texto por cima do outro, para quem aí já mexe com comunicação visual, isso tem que ser feito com muito cuidado. Porque senão você ocorre naquele lance da poluição visual e você não conseguir comunicar-se visualmente e, por consequência, não conseguir transmitir a mensagem. Mas aí vem as mídias digitais e vem o chamado efeito de transposição. Você joga uma imagem por cima da outra, um texto por cima do outro, em movimento. Além de não estar de forma linear, você sobrepõe um ao outro e você consegue, sim, através de uma edição, não apenas enviar, transmitir uma mensagem, mas você consegue impactar. Que aquilo, a edição, e aí, né, aí já entra num outro lado, né, que nós já falamos aqui semana passada, que tem um lado da neurociência, né? O que a neurociência faz, né? Ela estuda a nossa rede neural, né? Dentro da medicina, como toda área de atividade humana, nós temos várias ramificações. O neurocirurgião, ele é considerado o top das galáxias na área da medicina. É aquele cara que ele fala bom dia só quando ele quer. Porque ele é o médico dos médicos, porque ele mexe nessa máquina chamada cérebro, né? Ele tem conhecimento sobre quer dizer, tem conhecimento, né, entre aspas, né? Porque sabemos mais sobre o universo do que sobre, de fato, o cérebro humano, né? Mas, dentro da medicina,
é a área de especialidade que mexe com a nossa rede neural. Isso controla o quê? Nossas ações e reações. Tudo aquilo que você faz por opção é uma ação. Há um impulso elétrico que vai correr pelos seus neurônios, vai passar pela tua, enfim, por toda a transmissão tua e dar um comando para o teu corpo fazer alguma coisa. Mas existem reações no teu corpo que não é você que comanda, é involuntário. E essa questão de sobrepor imagem, de efeitos de animação, isso tem a possibilidade de mexer com reações instantâneas em você. E isso é muito explorado hoje, e há um bom tempo, pelo neuromarketing, né? Que combinando aí edições, cores, vai despertar em você o instinto da urgência, o instinto, enfim, vai despertar em você várias reações. Então, como eu disse, a tecnologia aliada a outras áreas, né? Ela te dá hoje a possibilidade que nós temos, além da tecnologia, nós temos o conhecimento da neurociência sendo utilizado no marketing, que é o chamado neuromarketing. Então, você combina a chamada psicodinâmica das cores, que tem cores que despertam em você a sensação de urgência, e não é uma cor, é a cor, o efeito da transposição e uma escrita que vai remeter algo a você. Então, isso hoje é fato, nós já utilizamos isso nos meios digitais há muito tempo, televisão já usa isso há mais de 50 anos, e está na internet à torto e direito, tá? Então, não há bruxaria, não há teoria da conspiração, as máquinas não vão dominar o planeta, até mesmo porque isso aí já é usado há muito tempo, só que hoje está a serviço também dos meios digitais, através da internet, e ganhou força com a inteligência artificial e com os sistemas cognitivos, né? Que tudo aquilo que você faz registra um histórico, armazena dados sobre o teu comportamento, suas experiências, suas predileções, e depois eu consigo direcionar tudo que vem para você em termos de marketing, em termos de produto, e assim sucessivamente. Por exemplo, quando cada um aqui acessa o YouTube, acessa uma rede social, os banners de propaganda que aparecem não são os mesmos para todos vocês. Isso é apresentado a vocês de acordo com as predileções que vocês apresentam no histórico de uso que vocês têm na internet no dia a dia. Então, tudo que nós temos hoje na internet é mapeado para garantir esse tipo de coisa. E isso não tem nada de errado, tá, gente? Porque, querendo ou não, tudo é um grande negócio, né? As contas têm que se pagar, os ativos e passivos, né? Cada propaganda que você clica em avançar ali para você não ver no YouTube, aquilo foi direcionado para você porque você, em algum momento, no Google, pesquisou sobre aquilo, ou na tua rede, em algum momento. Nada ali caiu por acaso, tá? Isso chama-se ciência de dados, que faz com que esse universo aqui da tipografia, hoje, tenha ainda grande importância? Claro que tem, mas ele passa a ser cada vez, digamos assim, tem um percentual, claro, existe, mas ele é parte pequena de um todo muito maior. Nós temos hoje muitas métricas, muitas medidas que a tecnologia nos coloca para potencializar este oceano chamado internet, digamos assim, tá ok? E nós que somos estudantes dessa área, pesquisadores, desenvolvedores, vocês estão no curso de desenvolvimento de sistemas, precisam entender em que mares estão começando a navegar, para perceber o tamanho de tudo isso, né? O que significa desenvolver um aplicativo hoje para a internet? Escolher uma fonte, a hierarquia visual. Pô, eu tenho um programa que vai medir e que, em lugar da tela, o usuário presta mais atenção, para que eu possa, nesse lugar da tela, de repente, melhorar o padrão de fonte que está ali, escolher uma outra cor ou aproveitar esse ponto para colocar um anúncio mais caro, por exemplo. E para quem acha que isso é apenas digital, não é, tá, gente? Não é só a internet, tá? Isso também se usa muito em vitrines. Vitrines de loja. Você deixa uma câmera e vai observar aonde a percepção da visual das pessoas
para e presta atenção por mais tempo. E com base nessa informação, eu direciono a minha vitrine. Os produtos que eu quero que tenha mais exposição, eu vou colocar em determinado local. Isso vale para internet também. Portais como UOL, G1, a propaganda que está ali, tem lugares para anunciar que é mais caro, porque é onde o olhar das pessoas estará mais tempo. Tudo bem? O nome dessa tecnologia chama-se Eye Tracking, já está aí há muito tempo. E para quem não sabe disso, praticamente, eu posso dizer para vocês que 70% a 80% dos aplicativos que você tem instalado no celular já faz uso disso. Tá? Por isso, uma boa parte deles pedem acesso à sua câmera. Especialistas em tecnologia colocam adesivos, bloqueiam câmera também por conta desse motivo, e também para garantir privacidade, né? Algumas personalidades não podem mais hoje se dar o luxo de deixar a câmera aberta. Porque como os aplicativos, né, têm acesso à câmera, se eu invadir o teu smartphone, eu passo a ter acesso à tua câmera que vai estar filmando você o tempo todo. Câmera, você permite, quando você instala um aplicativo, ele pede autorização para a tua agenda e pede autorização também para a sua localização geográfica. E não há nada de errado nisso, repito, ele solicita, você pode confirmar ou não. A discussão que se tem hoje, principalmente hoje, tá, pessoal, que para quem não acompanha isso, é a minha área, porque no terceiro ano nós vamos nos reencontrar. Na sexta-feira, as 2 primeiras aulas que eu tenho aqui na escola são de segurança e sistemas de informação. Então, nós vamos nos encontrar novamente na sexta-feira, segurança e sistemas de informação. E hoje, hoje entrou em vigor a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil. Ela foi criada em agosto de 2018, era para ter entrado em vigor em fevereiro desse ano. E assim, foi dado esse tempo para todas as empresas, né, sejam elas de tecnologia ou não, se adaptarem a esta nova realidade, né? Então, se até ontem o vazamento de um banco de dados, a invasão, né, perda de dados por uma empresa era simplesmente lamentável, hoje é passível de processo na esfera criminal, há uma lei, tá ok? Então, isso aumenta a responsabilidade de quem trabalha com isso, obviamente valoriza o profissional da área que vai lidar diretamente com isso, porém, ele também pode responder a um processo se for negligente no tratamento dos dados de uma empresa. E entenda por proteção a dados pessoais, dados de colaboradores, parceiros, clientes e assim por diante. Nós estamos falando de algo aqui, de várias situações, né? Câmeras que acessam o teu celular, porque você precisa da tua câmera. Nós estamos falando de um celular que ele pede a tua localização geográfica através de um aplicativo, que pelas funções que você vai ativar nesse aplicativo, ele vai te direcionar para tudo que for mais perto da tua residência, da tua localização. Então faz todo o sentido do mundo. Só está errado quando isso é feito sem o consentimento do proprietário do aparelho. Mas que é raro, tá, gente? A maioria de nós hoje, quando instalamos um aplicativo, ele pede autorização. Então, essa tecnologia Eye Tracking, ela já está aí há um bom tempo, e a maioria dos telefones fazem isso. Ele mede a tua experiência visual ali, ou seja, onde você presta mais atenção. Isso tem sempre dois lados, tá, gente? É complicado, porque na questão da segurança digital é complicado, sim. Mas tem questão de privacidade, aí cabe a cada um se autoriza ou não, tá? E voltando aqui à tipografia, medidas tipográficas, né? Nós temos aqui tamanhos, né, em termos de definição para separar as fontes aqui, né, os tipos. Caixa alta, fazendo uma representação assim para vocês entenderem, a caixa alta é quando as letras aparecem todas em maiúsculo, tá? É a altura correspondente às letras em caixa alta, nesse estilo aqui, ó, A, B, C, tudo em maiúsculo. Ascendente é a linha que acompanha a altura dos caracteres, ou seja, quando ele está na parte, em tamanho minúsculo, é a altura máxima do corpo da fonte, né?
Linha de base é a linha na qual a maioria dos tipos, com exceção das partes descendentes, tem como base, ou seja, a parte inferior, ou seja, que tem que estar na linha, seguir um alinhamento da fonte, né? E a descendente, esse exemplo aqui, ó, são as fontes que quando estão, digamos assim, algumas delas, né, que tem uma continuidade abaixo da linha, né? O G, o J, o P e o Q, por exemplo, são assim. Esse aqui são a medida tipográfica descendente. Quando você escolhe aí um tipo de fonte, reparem que o mesmo estilo de fonte, elas acabam tendo o mesmo, a mesma altura, o mesmo comprimento, para não ficar sem padrão, para ficar uma coisa sem forma, tá ok? Outras medidas tipográficas, tá? Que geralmente você não costuma utilizar isso, né? Isso aqui é mais usado assim realmente por quem mexe na hora de fazer algum projeto aí algum banner, alguma coisa assim que você queira mudar isso, né? Por exemplo, se você escreve uma frase, uma palavra e você quer diminuir o espaçamento entre linhas, isso a gente usa comumente, tá? Espaçamento entre linhas no Word você usa isso sempre, no PowerPoint. Então, isso não é uma coisa incomum, não. O leading, que é a distância entre as linhas, é algo que a gente usa convencionalmente para aumentar o espaço. Geralmente, quando você deixa muito próximo, condensa um pouco, fica meio poluído, não é muito agradável, não. Também quando você espaça demais, repito, mesmo sem ter experiência nessa área tipográfica, o olhar, quando você enxerga aquilo, você, mesmo sem experiência alguma, percebe que tem algo ali que não está legal. A gente percebe isso, tá? O tracking, que por sua vez é a distância entre palavras, tá? Que você pode condensar, aproximar um pouquinho, como você pode deixar normal. É o tipo de coisa que quando você mexe, dificilmente vai dar um resultado legal. Deixa o padrão, que tirando casos específicos, o formato padrão resolve. E uma outra propriedade aqui, uma outra medida é o kerning, que é a distância entre caracteres. Por exemplo, ó, se eu diminuir o kerning aqui aqui no PowerPoint, eu nunca parei para dar uma olhada. Eu, no caso, não estou usando o PowerPoint faz tempo. Embora eu tenha um Office instalado em casa, eu tenho optado sempre por usar a apresentação do Google, que já está online, fica online mesmo e pronto, tá? Mas eu nunca reparei aqui no Google se eu tenho uma propriedade para alterar a distância entre os caracteres. Por exemplo, aqui, ó, eu escrevi distância, né? Diminuir o espaço entre o D, o I, o S, o T, o A. Por exemplo, no CorelDRAW tem, no Photoshop tem, Inkscape tem, que é o programa que a gente vai usar aqui. Você pode condensar, aproximar um pouquinho mais, espaçar, mas, enfim, como eu disse, são situações bem específicas e esse tipo de configuração aqui é mais adequado para quem tem experiência nisso e sabe de fato o que está fazendo. Do contrário, mantenha o padrão, que assim tende a dar um resultado agradável, tá? Hierarquia visual, né? O que é hierarquia visual? Não tem a ver, gente, presta atenção, tá? Não tem a ver com a tecnologia eye tracking que eu mencionei. A tecnologia eye tracking, ela vai medir o nível de hierarquia da sua percepção, aonde você presta atenção numa tela, mas não na palavra, tá? No que você está lendo primeiro. Aqui, a hierarquia visual, ela está se referindo à maneira, o que você vai ler primeiro. Desse jeito aqui, ó, você não precisa nem ler a definição do contexto aqui. Da forma como eu dispus, como eu apresentei o texto, está claro. O que você vai ler primeiro aqui, gente? Não tem muito o que fugir. Então, você percebe que tem como você inferir nisso. E não precisa de uma tecnologia baseada em inteligência artificial para medir isso numa tela. Se eu colocar isso numa tela em qualquer lugar, ela vai chamar mais atenção do que o restante do que eu tenho de conteúdo. Porém, tem que saber compor isso para que você também não faça uma tela Frankenstein, que fique uma coisa absurda. Então, é lógico que você tem aí como interferir na hierarquia visual, basta você combinar a fonte correta, o tamanho e o impacto visual que você queira causar. Do jeito que está aí, está muito claro. O que você está lendo primeiro aqui? Por exemplo, depois você vai ler aqui essa linha e, por último, vai ler o muito menos aqui, olhe lá. E para esta atual circunstância que nós acabamos de falar aqui no início da nossa aula, que praticamente 90% do público que acessa a internet hoje prefere ver do que ler. Então, cara, hoje, quanto menos conteúdo escrito você apresentar como artigo, como conteúdo na internet,
melhor para o gerenciamento do conteúdo. Quando eu digo, veja bem, isso é uma coisa infernal de explicar. Visibilidade na internet, preste atenção, não tem a ver com qualidade. Não tem. O fato de você ter 1,5 milhão de seguidores não significa que você seja bom. Significa que você tem pessoas que te seguem. O fato de um artigo, de um site, estar ranqueado no Google em primeiro lugar, não está atrelado, preste atenção, à qualidade, ao conteúdo, mas sim à visibilidade. Visibilidade hoje, você interfere. Da mesma maneira que eu estou interferindo nesta visibilidade aqui, ó, eu coloquei, por exemplo, em grande, eu fecho o olhar de vocês para cá, eu posso escrever qualquer coisa aqui que vocês vão olhar primeiro. Então, hoje, nos mecanismos de busca, dentro da questão de marketing digital e gerenciamento de conteúdo, existem maneiras de combinar, de potencializar o acesso e a massificação de um determinado conteúdo. A maior prova disso são as chamadas fake news. Fake news não tem conteúdo informativo algum, mas elas geram uma curiosidade e um inferno digital tão grande que aquilo alavanca qualquer conteúdo. É por isso que vem aí, né, a nova fase da internet, a chamada internet semântica. O que é a semântica, né? Semântica está associada a significado. Eu acho que cairia melhor a internet etimológica, né, que é da origem do termo, né? Mas a internet, a chamada evolução, a próxima fase da internet, que é a internet semântica, ela está associando conteúdo à origem. Então, isso é como se você tivesse, fazer uma analogia bem estúpida aqui, né? É como se você tivesse que ter um padrão, digamos assim, de autenticidade para você postar algo. Porque nós tivemos várias fases na internet, gente. Nós tivemos o primeiro momento da internet na história, sendo bem superficial aqui, para a gente não tomar muito tempo disso, para que o entendimento seja total, né? A primeira fase da internet foi a fase de permitir o acesso. Era a era dos provedores. Então, a gente tinha que entrar na internet, então as empresas estavam malucas por esse acesso, né? Então, o meio de negócio que existia ali era vender acesso, eram os provedores. Até que chegou alguém que pensou, pá, vou fazer o seguinte, ao invés de vender acesso, eu faço o acesso de graça, trago todo mundo para mim e ganho na propaganda, porque muita gente vai ver. Foi aí a época da internet grátis. Para quem é um pouquinho mais antigo, lembra do IG, foi o primeiro provedor gratuito do país. E ele quebrou o modelo de negócios, né? Porque, poxa, se tem um provedor de graça, para que eu vou pagar? E como é que esse cara vai ganhar? Ele simplesmente enxergou na frente, né? Ele foi o visionário, né, meu? Ele simplesmente ofereceu acesso de graça, todo mundo foi lá e ele começou a ganhar por anúncio, né? E aí vem a outra fase da internet, né? É a fase do conteúdo. Se eu quero atrair visibilidade, então não basta simplesmente eu colocar a pessoa na internet, eu tenho que dar assunto para essa pessoa poder estar lá. O que elas vão fazer na internet? Elas já estão. Se a primeira fase foi colocar as pessoas diante dessa tecnologia, essa fase passou. Opa, todo mundo estava na internet. Agora temos que arrumar uma maneira de trazer a atenção deles. E aí foi a fase do gerenciamento de conteúdo. E é a fase que foi se crescendo, ou seja, e foi popularizando, porque a partir das redes sociais, qualquer um pode gerar os próprios conteúdos, colocar em conteúdo na internet, sem ter a prévia necessidade de comprovar a autenticidade daquilo. Porque, entre aspas, a internet é mais ou menos terra de ninguém. Porque você não é obrigado a confirmar nada. O Google não tem responsabilidade nenhuma pelos sites que estão em primeiro lugar do seu ranqueamento. Tanto é que isso vai acabar mudando mais cedo ou mais tarde. Depois da fase do gerenciamento de conteúdo, né? Nós estamos também já há um bom tempo na curadoria do conteúdo. O que é curadoria do conteúdo? É fácil. Você pesquisa sobre um termo no Google hoje, vão vir tantos links, tantos resultados, que você fica perdido para saber o que daquilo ali realmente é relevante. Os serviços de curadoria web hoje faz justamente isso. É pesquisar sobre o resultado da tua pesquisa. Olha que engraçado. Porque é tanto conteúdo que eu preciso saber o que realmente daquilo ali é relevante, é válido. Tá ok? Eu não estou julgando a intenção, mas a internet hoje, por exemplo, os campeões de audiência, né? Faça um teste, crie um site hoje
no Google ou no WordPress e pesquise sobre ele no Google. Você não vai aparecer nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira. Preste atenção, são 30 anos de World Wide Web, são 30 anos de conteúdo sendo gerado. Para que você ganhe visibilidade, existem mecanismos que fazem isso. Gerenciamento de palavras-chave, mecanismos de buscas potencializados, são as chamadas SEOs, né? Search Engine Optimizing, são otimizadores de mecanismos de busca. Eles vão trabalhar o teu site com as palavras que você tem que colocar e repeti-las mais vezes para que você tenha mais possibilidade de ser localizado pelo Google, fora as campanhas de marketing de conteúdo, que hoje é o que tem de mais forte na internet já há muito tempo. Então, como eu sempre digo, se você coloca o teu negócio na internet e espera que você vai ser visto do nada, faça o seguinte: pegue uma faixa, saia de cueca na Avenida Presidente Kennedy e lance o nome do teu negócio, vão te ver primeiro. Porque na internet, no Google, cara, você dificilmente aparece se não tiver uma campanha forte, muito bem elaborada de marketing digital. Simples assim. Tá ok? Então, hierarquia visual, voltando aqui, só para a gente não perder o fio da meada, mas é que são assuntos que estão relacionados a isso, para que a gente entenda que isso aqui é parte integrante de um todo que hoje é muito grande, hein, gente? Muito grande. Então, hierarquia visual se resume nesta tela aqui, ó, como é que eu faço para definir o que é prioritário, tá? E isso tem relação direta com aquela expressão que eu disse há alguns minutos atrás, a arquitetura da informação, que ela pede que seja linear, que faça sentido, que tenha uma continuidade, embora o meio digital, como eu falei, ele permita uma transposição. Mas a arquitetura da informação, ela determina que essa informação, essa comunicação seja feita de forma lógica, linear, que você tenha começo, meio e fim. Isso é a arquitetura da informação. O que faz o arquiteto na construção civil? Ele projeta uma edificação. Vem a equipe de engenheiros e obra e bota aquilo para funcionar. Edifica, constrói, materializa. A arquitetura da informação, ela diz como a informação deve ser administrada, exibida. Ela determina isso. A rota do teu GPS, digamos assim. Como aplicar tais conceitos aqui, gente? Erros mais comuns. Estamos terminando aqui, tá, pessoal? Vamos lá. Aquilo que nós estamos no início da fala aqui. Você tem uma mensagem para passar e escreve de uma forma que não bate muito, tá? Por exemplo, você quer passar uma mensagem mais, digamos assim, mais impactante, mais séria, e você escreve com uma letra bem humorada, meio que, sabe, é aquela questão, isso aqui é legal para convite de aniversário, ó. Então, se você, de repente, você não vai ver um boletim de ocorrência feito numa delegacia com essa fonte aqui, ó. Lá, como eu disse, a Tim Espirro. Não cabe. É nesse sentido, é você encaixar o sentido da mensagem com a escrita que você está dando a ela. Tudo bem? Outra, né? Vamos lá. Legibilidade e a leiturabilidade. Tá? Ser legível e ter uma leitura, um padrão de leitura fácil são coisas diferentes. Tá? Isso aqui, ó, vamos lá. Imagina você acessar uma página inteira, toda escrita em pink, em caixa alta. Está legível. Você consegue ler isso. Mas a leitura não será agradável. Não precisa ser uma página na internet, não precisa ser um aplicativo. Ponto. Olha para o teu celular, olha para o teu smartphone agora, ou para o teu computador em casa, vai no painel de controle dele e muda. Coloca o padrão de cores, contraste, alto contraste. E fique lá 8 horas por dia, né? E veja o que você acha disso aí. É ruim. Não te traz uma experiência de uso agradável, porque aquilo é desgastante. Aquilo é agressivo ao olho. Aquilo não proporciona um padrão de comunicação visual agradável. Então, legibilidade é ser possível ler. Leiturabilidade, que não é um termo comum do nosso dia a dia, né, é uma palavra estranha, é simplesmente se você vai ler isso de forma fácil. E, poxa, se eu estou querendo me comunicar através da escrita,
a leitura tem que ser algo favorecido, concorda comigo? Então, não basta ser legível, tem que ter leiturabilidade. Repito, um termo um pouco incomum, mais voltado para a tipografia clássica, tá? Não é muito comum observar esse termo em nossos padrões de leitura, não. Conclusão, né? Fechando aqui, né? Que a tipografia, de modo geral, pessoal, ela é parte integrante de um todo, como nós mencionamos aqui. Nós temos hoje esse conceito para passar para vocês, porque faz parte, né? Nós temos que entender isso daqui, mas transferindo para a nossa realidade digital, a gente entender que tem algumas regrinhas aí na tipografia clássica, que aqui na nossa, digamos assim, pela tecnologia, você consegue até contrariar isso e ter um resultado final agradável. Nós já sabemos, pelas informações que nós passamos aqui, com dados de pesquisa, ou seja, vocês podem confirmar isso pelo mundo afora, que leitura hoje não é o mais adequado para você transmitir mensagem via web. Tá? Então, você precisa saber, na hora de gerenciar o teu conteúdo, mesclar bem vídeo, texto e fazer com que isso complemente o outro. Caminhamos, isso é sério, tá, pessoal? É uma questão só da gente parar e raciocinar sobre aquilo que nós temos hoje. Como hoje o consumo na internet, ele acena, ele pede e ele determina o que o usuário pede é aquilo que a internet fornece, então ele determina, ele sentencia que ele quer conteúdos pequenos, vídeos de até 5 minutos, isso, obviamente, também te dá uma sentença. Olha, nós estamos pautados pela informação superficial. Você jamais terá conteúdo de fato com 5 minutos de informação. Então, o que eu estou dizendo aqui não é papo de velho, não é papo de tiozão, não é questão de ser retrógrado, isso é fato. Não existe conhecimento formado com base num vídeo de 5 minutos. E o que nós temos de mais abundante hoje nas redes sociais são opiniões formadas com base em superfície. E é nosso humilde papel, né, como eu não tenho nem a pretensão de me colocar como formador de opinião, mas simplesmente como orientador de opinião. Porque quem está ditando a opinião hoje são os digitais influencers, e eu não tenho 1 milhão de seguidores. Eu acho que se eu viver 100 anos, não terei, né? Então, é nosso papel aqui, tanto o meu como do Alexandre, orientar. E como este universo chamado internet, né, ele é determinado pelo gosto do cliente, que é o usuário, que já acenou nesses últimos 20 anos que não quer ler e quer ver vídeos de até 5 minutos, sabemos que o conteúdo é superficial. Toda opinião formada a partir de um conteúdo superficial, não tem nada a ver com conhecimento. E nós temos nas redes sociais, que hoje é uma grande força mundial, né, que estão determinando, às vezes, rumos, resultados de eleições em democracias pelo mundo inteiro, opiniões formadas com base na superfície. A pergunta que fica aí para vocês é se isso basta, né? O que é uma opinião baseada apenas e tão somente na superfície, né? E aí, já que me perguntaram aqui sobre opções de leitura, né? Se disseram isso no início dos anos 80, que a distopia era um convite ao deserto do real. O que ele chama de deserto do real, né? Chama de deserto do real, que a realidade é um grande deserto, porque a gente vive uma grande inversão. Como é que eu posso ter 1 milhão de seguidores que se deixam influenciar por mim, que mal me conhecem, cara? Com base numa informação que muitas vezes não traz conteúdo nenhum, não traz conhecimento nenhum, mas é a realidade da vida hoje, né? Eu, muitas vezes, na condição de pai, percebo que tem algumas pessoas que têm uma influência sobre a minha filha, eu falo, opa, peraí. E é meu papel simplesmente tentar influenciar, não, mas informá-la, né? Mas é um padrão de comportamento que está aí e cabe a nós aprender a lidar com este fogo, né? Que, como eu sempre digo, o fogo aquece, mas também queima. E tecnologia tem um lado que pode queimar. Tudo bem?
Então, no nosso caso aqui, em relação à tipografia, é escolher um bom padrão de fontes, com bom senso, a gente se vira. Tudo bem? Perguntas aqui, senhores e senhoras. Meu Deus, acho que já passei do tempo, acho que o pessoal até dormiu aqui na sala. Tem alguém aí? 11 horas, cara. O pessoal tá aí, o pessoal tá aí. Ó, desculpe, eu passei um pouco o horário aqui, gente. Quando eu tô com a janela duplicada aqui, compartilhada, o horário passa e eu acabo não vendo, tá? Mas alguma pergunta aí, gente? Opa, obrigado pela audiência aí, cara. Falei, os caras agora foram embora, deixaram o celular e foram pro Netflix, não é possível. Bom, pessoal, se não tiver nenhuma dúvida, e assim, como o tempo também está um pouco tarde agora, eu não vou deixar aqui agora, não vamos falar sobre atividade, né, Alexandre? A gente posta isso aí ao longo da semana, pode ser? Pode. A gente orienta vocês depois, tá, pessoal? A gente vai conversar, já posta lá e a gente faz contato. Fica tranquilo. Perfeito, então. Gente, sendo assim, não tendo nenhuma pergunta, por favor, se a gente estender um pouquinho aí, vocês nos desculpem, né, sexta-feira é sexta-feira, né, mas acabou que fomos levados aqui pelo conteúdo. Obrigado pela presença de vocês, boa noite, bom final de semana e até semana que vem, gente. Obrigado aí, hein? Tchau, tchau. Alexandre, boa noite, cara. Obrigado pela parceria mais uma vez. Boa noite, turma. Um bom fim de semana. Até a próxima. Vou encerrar a gravação aqui.